falso profeta não respeita a autoridade delegada de Deus. O que é autoridade, ou quem é a autoridade delegada de Deus, irmãos? Quem é? Quem é a autoridade delegada de Deus? Por exemplo, quem é a autoridade delegada de Deus aqui na Assembleia de Deus? Quem é? O nosso pastor, irmãos. É a autoridade que Deus delegou poder sobre ele para dirigir a igreja. Então, meus irmãos, como eu estava falando, que o falso profeta não respeita a autoridade delegada. Então ele aqui diante do povo, da igreja do Senhor, e diante do próprio pastor, que naquele sentido ali era quem? Jeremias. Ele tira o jugo e quebra. Na presença de Jeremias, que era autoridade delegada. Foi Deus quem mandou Jeremias pregar aquela palavra. E quebrou. E às vezes a gente vê isso aí. Tem gente que chega, mete o pau no pastor. Chega em ciclo de oração, em vigília, mete o pau no pastor. Profeta de Deus não fala de liderança, irmãos. Você que é obreiro, que é escalado para a vigília. Eu não gosto de escala para a vigília, porque eu não vou perder noite de sono, não. Porque a vigília não tem oração. Porque o que eu entendo de vigília é orar, não é? Mas tem gente que vai para a vigília e fica falando de pastor, falando de presbítero. Se você é escalado, mande sentar. Tome o microfone. Deus te deu autoridade para isso. Porque Deus que é Deus, respeita a sua autoridade delegada. Respeita ou não respeita? Vamos ver se não respeita? Abra sua Bíblia, por favor. Josué capítulo 1, versículo 7. Moisés estava vivo ou morto nesta ocasião? Nessa ocasião. Estava o quê? Vivo ou morto? Mas Deus respeitou ele. Aquilo que Deus havia falado a Moisés, Deus disse, olha, tenham cuidado de andar dentro da lei que eu falei ao meu servo Moisés. Quer ver outro exemplo? Que Moisés ordenou, né? Tenha cuidado de cumprir tudo aquilo que Moisés, meu servo, te ordenou. É uma coisa interessante, né, amados? Outra coisa, o falso profeta fala o que o povo gosta de ouvir. Isso é o mais que tem. Isso é o mais que tem. Os profetas, quando chegam na casa dos irmãos para querer almoço, para querer dormida, ele não vai dizer que Deus vai te matar, que Deus vai te condenar, não. Tem uns que dizem, né? Os profetas da ilha, né? Que chegam por aí matando todo mundo, forrando o leito. Eu não sei o que é que esse profeta vê, que é tanto hospital, irmão, na vida dele. É um trauma que ele tem com o hospital. Não sei se ele estava lá no hospital internado há muito tempo. Aí quando ele chega, o leito está forrado, o leito está não sei o quê. Que é isso? Então a gente vê aqui no tópico 3, no terceiro subtópico, a mensagem de Ananias e a reação do profeta de Deus. Pelo fato de vivermos em uma sociedade tão materialista e carnal, os verdadeiros servos de Deus do presente século encontram as mesmas dificuldades. Amém, meus irmãos? Encontram as mesmas dificuldades que teve Jeremias diante do falso profeta Ananias. Existem duas maneiras eficazes para escaparmos da armadilha dos falsos profetas. Então, primeiro, devemos deixar que o tempo julgue a profecia. Você nunca deve viver ansioso. Em Mateus capítulo 6, versículo 31, a Bíblia diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. O crente não deve ficar naquela ansiedade, irmãos. Deixa a coisa acontecer. Se tu és fiel ao Senhor, se tu faz a vontade do Senhor, tudo vai se cumprir naturalmente, não é? Mas tem crente que ouve uma profecia aqui, nem sabe que foi de Deus, já corre atrás. Esse que eu te digo, vou te dar um carro do ano. Outro dia ele vai na agência, ele ganha um salário mínimo, vai comprar um carro. Como é que pode o negócio? Não, Deus vai pagar, vai nessa. Vai ficar sujo no SPC. Não é? Tem que ter cuidado, irmãos, assim, analisar, deixar o tempo, né? Amém, meus irmãos? Vou ver aqui outro ponto. Devemos saber que o verdadeiro crente não deve viver preocupando-se em correr atrás de bênçãos, porque as bênçãos do Senhor o seguirão, né? Está no Salmo 23, versículo 6. Vamos para o tópico 3, irmãos. Para o tópico 2, né? Como é que diz? O falso profeta desmascarado. Em primeiro lugar aqui, nós vemos a arrogância de Ananias. Examinando este ponto, eu entendo que, se como líderes quisermos defender o rebanho dos falsos profetas, será indispensável o uso de 4 armas poderosas. Quais são, que eu entendo? O discernimento de Paulo.
A primeira arma que nós devemos ter. Eu não preciso ler esse texto, vocês lembram, né, irmãos? Capítulo 16, quando Paulo e Silas iam orar, tinha uma jovem adivinha que quando Paulo passava, todas as vezes ela dizia assim: estes que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha que elogio lindo. Se você ouvisse isso, você saía assim ajeitando a gravata, né? Pisava nas pontas dos pés e dizia: isso é o Espírito Santo, isso é Deus testificando que eu sou servo dele. Agora, uma coisa interessante que eu vejo em Paulo, irmãos, é que Paulo, irmãos, não ordenou aquele demônio na primeira vez que ela disse isso, foi? Não, a Bíblia diz: e fazendo ela isso por vários dias. O que é que Paulo foi fazer? Orar. Ele sentiu que aquilo não era de Deus. Porque, irmãos, o crente tem o Espírito Santo de Deus, irmãos. Se você ora, se você é uma pessoa que tem comunhão, se um profeta falar com você, ele pode dizer 3 palavras de Deus, mas na 4, se não for de Deus, você sente. A coisa esfria na hora, eu sinto. Você sente, irmão? Você sente. E se não for de Deus, você já começar e não for de Deus, irmãos, manda sentar. Manda sentar. Às vezes tem camarada que chega para animar a igreja. Essa irmã que está aí de rosa, a senhora chegou aqui com uma grande dor de cabeça, não foi, irmã? E a irmã mente, coitada, vai pagar o mesmo preço do falso profeta. Tem que dizer: mentira sua, seu sem vergonha. Você está mentindo. Cheguei aqui com dor de cabeça, coisa nenhuma. Que eu vi aí um exemplo de uma pessoa que chegou no ciclo de oração, a irmã era viúva, e o profeta disse para ela no ciclo de oração que Deus ia matar o marido dela, irmão. Eu vi uma que era casada. Que é isso, gente? E o povo ficou tudo calado. Eu num lugar desse. Eu conheço exemplos, irmãos, de pessoas que antes de morrer teve de chamar o pastor para pedir perdão. Sabe por quê, pastor? Eu estou assim, Deus não me levou, porque eu tinha fama. As pessoas iam me visitar e eu tinha pena, e às vezes eu dava uma profetada, porque Deus não me usava, e Deus está cobrando de mim. Tem um monte de gente no leito aí por conta disso, e por misericórdia, irmãos, Deus está purificando, dando tempo, por misericórdia, porque Deus quer levar para o céu, não é para o inferno não. De tão bom que Deus é. Outra coisa, o discernimento de Paulo, né? O que é discernir, irmão? Discernir é, primeiro, saber a diferença, né? Saber a diferença, perceber com clareza. Os textos vocês olham depois. Julgar. Irmãos, olha uma coisa que eu vou dizer para vocês. Mateus 7, versículo 1, o que é que diz a Bíblia? Não julgueis. O que significa julgar ali, irmãos? Julgar, irmãos, é dar um veredito sem exame. Agora, se eu vejo uma pessoa errada, eu sei que está errada, tem uma prova, e eu faço vista grossa, eu estou pecando. Pecado da omissão. Eu vejo que alguém está ali fazendo um erro. Não, a Bíblia diz: não julgueis. Está errado, irmãos. Não é isso que diz a Bíblia aqui, não. Você tem que denunciar. E a Bíblia manda que ele deve julgar com justiça. Julgar com justiça. Então, quando a Bíblia diz: não julgueis para que não seja julgado, é eu julgar o irmão pela aparência. Fazer julgamento precipitado. Julgamento precipitado. Muito bem, Manuel. Eu fazer julgamento precipitado. Mas se eu sei que o fato aconteceu, não é? Se eu sei que de fato houve a questão e eu fico calado, faço vistas grossas, irmãos, eu vou permitir que meu irmão vá para o inferno e eu vou pagar diante de Deus. Amém, meus amados? A palavra julgar também significa examinar. Examinar, justamente. Examinar. Julgar significa examinar de forma minuciosa, detalhadamente, não é? Outra coisa que eu coloquei aqui: discernir espíritos. O que é discernir espírito? É saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm. Então a gente colocou aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que fala sobre o dom de discernir os espíritos, né, irmãos? Isso é um dom especial, não é manifestado sobre todos os crentes, não é? É um dom difícil. Muitas vezes Deus mostra, a pessoa não quer dizer. A maioria não procura. O pessoal procura mais o dom de profetizar, né? O dom de profetizar. Mas Paulo não diz procurar principalmente o dom de profetizar, né? Paulo está dizendo procurar principalmente o dom de profetizar. Mas será que esse dom aí que Paulo falou, hein?
Será que estava inserido nessa língua estranha que a gente ouve direto nos cultos? Tem que analisar com detalhe, né? Josué está aí, Manuel Clementino. Vocês podem ter uma aula particular com eles que eles explicam direitinho isso aí para vocês. Amém, meus irmãos? Outra coisa aqui, ó, que eu vou... A humildade de Eliseu é a segunda virtude. Observe, eu botei aquele texto de Eliseu quando um obreiro lá viu que o tempo estava pequeno, disse: olha, pastor, o tempo está pequeno, vamos até o Jordão tirar uma vez. O que foi que Eliseu disse? Não, rapaz, o pastor aqui sou eu, quem tem que ver isso é eu. Então, a primeira coisa, nós temos que ter discernimento e humildade para saber que, como líderes, nós não somos donos da verdade. A gente tem que ser líder para aceitar a opinião do vice-dirigente, do vice-professor, de um aluno da classe, não é verdade? A humildade é importante para manter o grupo junto da gente. Outra coisa, a humildade de Eliseu, o carisma de Gideão. Depois você lê em casa esse texto aqui, irmãos. Quando Deus mandou Gideão lutar contra os midianitas, Gideão tocou a buzina e todo mundo, 32 mil pessoas se agregaram a ele. Um homem que nunca tinha lutado uma guerra. Não é interessante isso? Nunca tinha lutado uma guerra, Gideão, mas quando ele tocou a buzina, 32 mil pessoas se agregaram a ele. O que é isso, irmãos? Carisma. Amém, meus irmãos? O carisma de Gideão. Carisma é o quê, irmãos? É a capacidade de liderança, capacidade de influenciar. O que eu acho triste é que muitas vezes falsos profetas vêm por aí, ele tem um carisma para arrebanhar as pessoas, mas às vezes o líder não tem, não chega junto do grupo, não se mistura com o povo, não é? Hoje, irmãos, nós não devemos ser mais chefe. Tem muito líder aí que não é líder, é chefe. O chefe só faz mandar. Líder não, líder se mistura. O líder vai na frente, o líder ensina. Então, quando o líder se afasta do grupo, então o diabo entra através dos falsos profetas. Tem um livro excelente que eu vou recomendar a vocês lerem: Desmascarando o Espírito de Jezabel. Leiam esse livro que vocês vão entender muita coisa que acontece hoje nas igrejas. Amém, meus irmãos? O carisma de Gideão, o conhecimento de Cristo, isso fala da palavra, irmãos. Veja que o diabo foi tão ousado que ele não respeitou o próprio Jesus. Jesus vinha de uma campanha de jejum e oração, mas veja assim, ele veio, tentou a Jesus e usou a palavra de Deus. Ele sabia que Jesus era Deus. Disse: se tu és filho de Deus, converte essas pedras em pães. Aí Jesus usou o que também, amados? A palavra verdadeira. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, meus irmãos? O segundo subtópico do ponto 2. O jugo de madeira é substituído por um de ferro. Então eu não vou entrar em detalhes no que eu escrevi, só falando aos irmãos que a coisa mais terrível que pode acontecer, irmãos, é a gente menosprezar a palavra de Deus e se rebelar contra o Senhor. Que quanto mais o crente se rebela contra Deus, mais a ira de Deus pesa sobre a vida dele. Deus disse: é verdade, ele quebrou o jugo de madeira, então agora não é de madeira não, é de ferro. Quero ver quem quebra agora. Então a melhor coisa que temos a fazer, irmãos, é considerar a vontade do Senhor. Amém? O julgamento do falso profeta Ananias e a confirmação de Jeremias como profeta. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo de plantar e também tempo de colher. Irmãos, a pior tolice que eu acho é uma pessoa, talvez querendo glória, mostrar que é espiritual, se levantar e usar o nome de Deus em vão, dizendo que Deus está usando ele sem estar usando. Isso é a pior loucura, irmãos. O nome de Deus é uma coisa tão santa que quando os escribas estavam redigindo ali a lei, escrevendo, copiando, quando chegava numa parte que tinha o nome de Deus e Yahvé, eles se levantavam, iam passar por um processo de purificação para escrever aquele nome. Hoje, irmão, se fala de Deus por besteira. Qualquer besteira bota o nome de Deus, o sangue de Jesus. Passou uma baratinha, sangue de Jesus tem poder. Irmão, o sangue de Jesus não é para barata, não. Sangue de Jesus não é para expulsar demônio. Não, o sangue de Jesus é para purificação de pecados.